Que o Palmeiras não conquiste o Mundial, vai. Apesar que eu acho que vai estar lá na final. Acho que ele vai chegar. Mas que o Palmeiras não conquiste o Mundial. Pegando um Corinthians com esse monte de problema. Que baque emocional vai ser para o Palmeiras ter um jogo tão importante contra um rival que ele perdeu outro dia, o título paulista, e de novo pela frente. Nenhum. O Corinthians. Zero? Zero, porque o Palmeiras vai estar no Mundial, os jogadores vão estar jogando, diferentemente do Corinthians, que só estão treinando. Estão há um mês aí sem treinar, sem jogar. Pressão vai para o Corinthians, Pressão vai para o Corinthians, lógico. A situação de pressão é para o Corinthians, que está numa situação ruim, independente do campeonato que vai disputar. O Corinthians vive uma má fase, não só dentro de campo, mas principalmente fora. O Palmeiras está disputando o Super Mundial de Clubes e jogando bem, fazendo bem, jogando, os seus jogadores jogando. Independente. E do outro lado a gente tem o Corinthians, que está numa fase ruim, está vindo de férias, está vindo numa preparação como se fosse uma pré-temporada e sem jogar. Então o ritmo de jogo vai pesar muito. E o Mundial nunca foi obrigação do Palmeiras. Ainda mais esse Mundial com vários clubes europeus. O Palmeiras, para mim, não vai ser campeão. E se não for campeão, também não tem problema nenhum. O Palmeiras vai para o jogo contra o Corinthians, deixando de lado o que passou em relação ao Mundial de Clubes. Mas quem tem mais peso? Para mim, a pressão é muito maior para o Corinthians. Muito maior. O Corinthians precisa dar uma resposta para os seus torcedores, devido a todo esse pesadelo que aconteceu pós-título do Campeonato Paulista. O Corinthians vive um pesadelo hoje. É só problemas. E que essa resposta aconteça justamente contra o seu maior rival em uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Até porque chegando ou não na final, o Palmeiras já fez um bom papel no Mundial. Então é óbvio que o peso vai para cima do Corinthians, porque o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da pré-Libertadores. O Corinthians tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para jogar. Então o Corinthians precisa ir bem nesses dois campeonatos. Então a pressão, com certeza, é toda do Corinthians. Até porque o Palmeiras tem até uma desculpa, não vai usar isso, mas se quiser pode até usar. Pô, a gente ficou focado muito tempo no Mundial, estamos voltando agora para focar também em jogos do Campeonato, dos jogos aqui do Brasil. Então o Corinthians, a pressão é toda ele. O Palmeiras está fazendo uma temporada legal. O Palmeiras tá ótimo, tá bem na Libertadores, chegou nas oitavas da Copa do Brasil e chegou nas quartas de final de um Mundial. Então o Palmeiras não tem essa responsabilidade. Se o Palmeiras for eliminado, não vai mudar nada no Palmeiras. Eliminado pelo Corinthians? Se o Palmeiras for eliminado pelo Corinthians, eu falo em relação a Abel, em relação à estrutura, em relação à administração, não vai mudar nada. Vai continuar o trabalho. Mas o palmeirense vai aguentar perder de novo? Vai continuar o trabalho. Eu tô pensando que ele tá falando eliminado. Não, ele tá falando do clássico. Não, clássico vai. Olha lá, dá uma olhada. Eu também acho que vai ficar fora de novo pro Corinthians. O Abel corre risco se for eliminado? Não é a pergunta que o Márcio te fez, se o Abel corre risco ou não. A pergunta é a pressão que vai ser se o Palmeiras for eliminado pelo Corinthians. Ué, mas não é o Palmeiras está disputando o Mundial. Não. Chega nas quartas de final do Mundial. Ué, se for eliminado da Copa do Brasil, não acredito que vai ter uma grande pressão. Aí você é eliminado da Supercopa de Mundial de Clubes e na semana seguinte toma um catiripapo do seu maior rival. Aí o trabalho são foi uma duas porcaria, eliminações. então. Duas Então eliminações. foi uma porcaria. Não tô falando que o Abel vai rodar. Não tô falando que o Abel vai ser mandado embora. Mas a torcida vai cobrar o Palmeiras. Mas a pressão Que o é Abel muito vai maior. rodar, não vai acontecer. Mas a pressão, vamos supor, vamos lá. Vamos analisar os dois polos. Corinthians eliminado pro Palmeiras. Palmeiras eliminado pro Corinthians. Pra mim, a pressão é muito maior se o Corinthians for eliminado do que se o Palmeiras for eliminado. Tem razão, muito maior. Vocês estão esquecendo que o Corinthians ganhou o título paulista em cima do Palmeiras. Se o Palmeiras for eliminado... E logo em seguida o Palmeiras ganhou do Corinthians no campeonato. Ok, mas não valia nada o jogo que ganhou. O jogo que ele ganhou não valia nada. Como é que não vale? Não valia nada, campeão. O Corinthians deu volta olímpica em cima de vocês. Valia pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians deu volta olímpica. Se o Corinthians eliminar o Palmeiras, vai ser um pandemônio. Aí eu pergunto pra você, corintiano. Beleza. Você trocaria o seu Campeonato Paulista por essa fase que o Corinthians está vivendo? Se eu trocaria, lógico. O Corinthians que tá melhor do que Você tá vendo? Eu também acho. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Então pronto, meu amigo. Mas eu penso o seguinte, o Corinthians ele tem mais obrigação de dar uma resposta ao torcedor do que o Palmeiras. Sim, E claro, outra, essa pressão. Só uma coisa, e essa pressão que o Marcos Assunção está falando aqui, essa pressão da onde? Pressão não chega no Palmeiras.
A pressão não chega no Palmeiras. Percebe-se que você nunca jogou mesmo. A Leila Pereira blinda todo mundo. Não, mas Como é que é, Assunção? Percebe-se, não. Você nunca jogou. Eu nunca joguei mesmo. A pressão não Eu chega nunca joguei mesmo. dentro do Palmeiras. Não mesmo. Em situações que a torcida possa entrar dentro do CT. Mas fora, Fefão, os jogadores não vivem dentro do CT. Os jogadores têm vida fora do CT. Fora do futebol. E 2 eliminações, colocando uma eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil, rapaz, o cara não vai no supermercado, irmão. Você tá concordando comigo então, Assunção? O Palmeiras é blindado. É isso que eu tô falando. O Palmeiras é um time blindado, gente. Dentro do Nada CT. chega lá. Dentro do Nada CT. chega. Os caras tentam invadir CT, a Leila manda tirar. Os Ô, caras Fefão, tentam a rivalidade criticar é um campeonato Agora, à parte. O Corinthians não. É uma pressão aberta. O Flamengo é uma pressão aberta. Tudo que é externo chega no clube. Os dirigentes tomam decisões em cima do que a torcida quer. E isso acontece no Corinthians, acontece no Flamengo e um monte de clube. Agora, no Palmeiras não acontece. Se o Palmeiras perder na Copa do Brasil, nada vai acontecer. Segue o trabalho como está. Dona Denise, Quem seria a Dona Denise? A mamãe? Dona Denise é minha mãe. Esse momento que a senhora tanto esperava chegou. E eu me tornando o cara mais calmo do programa e lúcido. Os caras estão falando um em cima do outro. Bagunça dali, bagunça daqui. Vamos cada um Não, aí é respeitar o loucura. espaço de Guilherme cada um. pedindo calma é loucura. O clássico entre Corinthians e Palmeiras é uma competição à parte, é fato. Mas, se a gente analisar hoje, quem precisa dar uma resposta maior aos seus torcedores é o Corinthians. Claro que se o Palmeiras perder, vai sim ter um rebulicinho de leve, vai sim ter uma cobrança por parte dos torcedores, em cima dos jogadores que já não ganharam o Mundial. Mas é óbvio, claro e evidente, que o Corinthians precisa muito mais dar a resposta aos seus adeptos e fãs que tanto admiram a equipe paulista. Ei, mãe, chegou o momento, né, mãe? Ei!